Glória a Deus, estamos aqui de volta depois de um tempo de bastante recesso, é porque eu estou vivendo um momento de mudança, de transformação na presença de Deus. Tenho recebido novas orientações da parte de Deus, tenho precisado ficar no íntimo, investir muito mais tempo no íntimo. Eu tenho praticamente investido as minhas manhãs bem cedido, desde a madrugada, em oração, em estudo bíblico, buscando entender coisas que Deus tem trazido para a minha vida, debaixo dessa ordem de eu ir mais profundo, de eu poder me aprofundar na presença dele, de eu poder crescer na graça e no conhecimento, e é uma convocatória que ele faz para o seu povo, mas de forma específica, ele fez comigo há uns meses atrás, né? A partir praticamente do começo do ano, e eu estou debaixo de obediência, buscando esse mais profundo, eu poder avançar em direção a ele, conhecê-lo mais, ir na intimidade da revelação, do conhecimento da palavra. Então, hoje, pela graça de Deus, parte desse buscar mais de Deus, me levou a uma dessas leituras. Eu tenho lido muito, tenho estudado mais a palavra, e eu me lembro desse seriado que eu comecei, mas que eu comecei a buscar material para poder dar continuidade. Fiquei estudando vários materiais, inclusive a história de Israel, redigida pela Assembleia de Deus, Seminário Teológico da Assembleia de Deus, e nessa pesquisa eu encontrei esse livro que eu estou lendo, mas que eu vou começar já a compartilhar com você, porque realmente foi uma ferramenta. Quando Deus quer, tudo flui, né? Tudo coopera para o bem. E realmente ele veio trazendo muita informação, dando um leque da realidade, não apenas da atualidade, da questão, aliás, não é da atualidade, né? Mas nos dá um panorama da base da igreja e do porquê da realidade de hoje, né, da mentalidade da igreja com respeito à política, que foi para esse assunto que Deus me puxou, né, a partir da minha volta da Argentina ao Brasil. Para mim também foi um choque, um tema que eu desconhecia basicamente totalmente, né, e que eu tive que começar a conhecer, porque senão o puxãozinho de orelha do Senhor ia chegando, né? Então, eu vou compartilhar com você esse livro escrito pelo Robinson Cavalcante, Teoria Bíblica e Prática Histórica do Cristianismo e a Política. É um livro bem velhinho. Quando eu vi as páginas já amarelas, eu falei, eita, isso aqui tem história. E ainda mais, olha que maravilha, assinado pelo meu querido pastor Daxon Lira, meu pastor fundador da Igreja Batista Vale de Bênção, que leva o seu nome na fundação, né? Ministério Pastor Daxon Lira. Essa edição, ele deixa já logo no começo, né? Não dá para ler, mas amém. Diz João Calvino, quem escreve, diz: portanto, não se deve pôr em dúvida que o poder civil é uma vocação, não somente santa e legítima diante de Deus, mas também muito sacrossanta e honrosa entre todas as vocações. Uma declaração de João Calvino bastante contraditória com muitos pensamentos da igreja de hoje, inclusive, mas naquela época era um pensamento bem mais forte, né? E Robinson Cavalcante, então, vou passar um pouquinho do currículo dele, né, para que você possa conhecer, se não conhece.
esse autor, né? Acredito que para os brasileiros seja um autor conhecido, para mim não era, tá? E essa edição ou essa obra foi concluída em 1983. 1983, em Olinda, no mês de fevereiro. Casualmente, que a gente sempre diz que para nós cristãos as coisas não são casuais, porém gesualidades, né? Não são casualidades, são gesualidades. No ano do número 500 aniversário do nascimento do Martim Lutero, ele deixou ali esse registro. Era licenciado em Ciências Sociais, bacharel em Direito, mestre em Ciência Política, professor adjunto da Ciência Política da UFPE e UFRPE, fundador do MCDC, que é o Movimento Cristão Democrático de Centro, instituição evangélica de orientação política. Ministro anglicano da Igreja Episcopal do Brasil, membro da Academia Pernambucana de Educação e Cultura, membro da Fraternidade Teológica Latino-Americana, membro da Comissão Teológica da Aliança Evangélica Mundial, Unidade Ética e Sociedade, ex-membro suplente de Lausanne para a Evangelização Mundial e ex-assessor de Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Outras obras do mesmo autor, Ciência Política, As Origens do Coronelismo, edição universitária da UFPE. Teologia, Cristo na Universidade Brasileira, Uma Bênção Chamada Sexo, O Cristão S. Chato. Eita, daquela época éramos considerados dessa maneira, Jesus da glória. Claro que para o mundo nós somos, né? Mas também já foram chatos os cristãos antes que nós nos convertéramos, então só vamos dar continuidade à nossa missão. No prefácio diz o seguinte: aos poucos, os índices de crescimento das igrejas evangélicas começam a declinar. Já naquela época, olha o que ele falava. Cresce a sensação de que algo está faltando. Os mais velhos apontam uma saída preterista, a volta aos bons tempos. Os mais jovens podem ser tomados pelo que foi denominado por um pensador de complexo de Adão, a necessidade de refazer tudo a partir deles. Muitos advogam remédios tradicionais, novos programas, atividades mais interessantes, um novo pregador ou saídas místicas. Mais oração, mais santificação, mais atividade. Talvez não nos apercebamos que vivemos uma aguda crise de transição. Há uma insegurança diante do novo e do imprevisível. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, tá bom? As gerações mais antigas que detêm o poder aferram-se às tradições, à intocabilidade do sistema, confundindo o acidente com a essência, o histórico com o revelado. A grande massa dos fiéis é formada de neófitos, como até hoje. Passiva, cultiva os rudimentos e vive a rotina. Uma minoria apenas consegue articular um questionamento, desenvolver uma consciência crítica, pretendendo uma mudança sem rupturas. Essas. Eu me encontro nessa transição, mas por muito tempo eu fiz parte daquela multidão de neófitos. Hoje estou na transição, começando a cheirar
né? Eita glória! Começando a articular um questionamento. Ontem, as igrejas anunciavam a verdade, mas não a totalidade da verdade. Elas destacavam os aspectos da verdade mais relevantes à situação. Para um país formado pelo catolicismo tridentino e fortemente influenciado pelo espiritismo, a ênfase evangélica tinha de ser na dogmática, a doutrina correta, e na mística, a piedade, o além, o fim dos tempos. As controvérsias, o combate aos vícios, eram de valor como resposta às demandas da época. O crescimento quantitativo, o estabelecimento de novas igrejas, exauria os recursos materiais e humanos. Hoje é um novo tempo e uma nova geração. Outras perguntas, outros problemas. O que fazer? Será que você está se perguntando a mesma coisa? Precisamos de uma reforma, segundo o espírito da reforma. Distinguir o revelado do contingente. Livrar-se de certas tradições para poder ver a mensagem. Vou repetir essa. Livrar-se de certas tradições para poder ver a mensagem. A resposta ao novo não está no velho, mas no eterno. Muitos, porém, confundem o velho, que foi novo quando surgiu, com o eterno. A segunda e a terceira gerações de crentes já não pergunta tanto a respeito da morte e do além, mas da vida e do aquém. Diante das propostas ideológicas seculares, o homem da rua também está a se perguntar: pode a igreja nos preparar para viver e não apenas para morrer? Você já se fez essa pergunta? Interessante. Fala mais, querido Cavalcante. A Bíblia tem a resposta para a vida dos homens. Se ela antes não falou, é porque não foi perguntada. Ou porque temeram sua resposta. Entendemos a ética como um projeto existencial que Deus tem para nós. Repito. Entendemos a ética como um projeto existencial que Deus tem para nós. Uhum. Somente haverá um capítulo novo, vivo, relevante na história das igrejas evangélicas no Brasil quando acontecer essa conversão corporativa, a tentativa de levar a sério a vontade de Deus na história a qualquer preço. Um aspecto central nesse projeto existencial é aquele que diz respeito ao econômico e ao político. Guarde essa frase. Mais de um século de vida como igreja na terra de Santa Cruz e um grande silêncio ou um preconceito. Onde está a literatura pertinente ao assunto? E sabemos de sua existência, e farta, em outras terras. Este trabalho, escrito por um interessado em ciência política, que teima em ser cristão, é uma tentativa de quebrar o gelo, trazendo pautas para o debate, orientação para o estudo, e nele procuramos incorporar os anos de pesquisa científica, de ministério estudantil e militância partidária de frequência aos eventos internacionalmente marcantes para os
evangélicos, notadamente na área de ética social. Todo trabalho, perdão, procura as certas indagações que povoam as mentes de muitos cristãos da atualidade. É lícita a atividade política? E a pergunta é: você já se perguntou isso? Pode o cristão se meter na política? Deve ter alguma coisa a dizer sobre isso? Como tem sido o comportamento dos cristãos em situações análogas e em outros tempos? Você pode ver que já no ano de 1980, após várias pesquisas, após, acredito que um bom tempo de estudo, uma pessoa que já estava formada em várias áreas, como a gente acabou de ver, se junta, cria ah, vínculos, comunidades, onde começam a compartilhar do assunto, começam a estudar, começam a se aprofundar e nasce o livro Cristianismo e a Política, já naquela época. Interessante que até hoje nós temos os mesmos questionamentos. A pergunta é: a igreja avançou ou ela continua parada no mesmo lugar? Eu me atrevo a dizer que ela avançou um pouco. Nós podemos ver a representação e como ela tem militado de forma eficaz e eficiente para evitar algumas situações que poderiam prejudicar o país inteiro e a sociedade por inteiro. Mas, continuando a nossa leitura, após uma introdução ao problema, o leitor encontrará duas unidades destinadas a levantar o fundamento bíblico. No Antigo Testamento, de modo mais descritivo, e no Novo Testamento, de modo mais reflexivo. Segue-se uma visão da prática história da Igreja. Nas duas unidades posteriores, uma como panorama geral e outra focalizando a situação brasileira. Concluiremos com um estudo sobre o cristão diante da realidade política e hoje, anexando ainda uma bibliografia especializada no apêndice. Encontra-se a Carta de Princípios do MCDC, que é a instituição que ele fundou do movimento político, né? A guisa de exemplo ou modelo de uma maneira cristã de pensar o político. A numeração de cada parágrafo se destina ao uso do material com finalidades didáticas. Procuramos deixar o Espírito soprar, que sempre você e eu possamos procurar deixar o Espírito soprar. Amém? Independente de que certas afirmações sejam tidas como polêmicas. Procuramos ser objetivos e honestos, ao mesmo tempo que fomos claros em nossos posicionamentos. Hoje, quando somos chamados à vivência de um discipulado integral, somos desafiados a nos inquietar, a substituir a falsa paz da alienação pelo desconforto da verdade. Me faz lembrar Jesus falando: eu não vim trazer paz. Porém, porque a verdade incomoda, né? A verdade confronta. Ela confronta até as próprias estruturas religiosas. E nós precisamos nos permitir, como diz no começo do parágrafo, ser conduzidos, né? Procurar deixar o Espírito soprar. E que esse sopro venha nos abraçar e nos tire daquele lugar quadrado que a religião pretende nos colocar. Vamos deixar que o nosso relacionamento com Deus nos conduza a outros níveis de conhecimento, de despertamento, de entendimento, de revelação. Amém? Você e eu temos esse acesso
temos essa possibilidade, essa oportunidade riquíssima que o Senhor nos dá, não podemos fazer menos do que aproveitar e fazer uso e abuso dessa rica oportunidade que Deus nos dá. Este trabalho revela a nossa inquietação e se destina a leitores igualmente inquietos, pastores, seminaristas, estudantes universitários, missionários, oficiais das igrejas, cada cristão preocupado com a missão da igreja. Cristianismo e Política foi sendo escrito aos poucos, aproveitando as feiras escolares dos últimos anos, quase sempre contemplando o azul dos mares das Alagoas. Oh, que inspiração boa! Há hoje informação espalhada por todo o país, uma geração de jovens que poderíamos denominar de santos políticos. E aqui ele relata e compartilha os nomes deles. Acredito que o grupo de jovens que se juntavam naquela época com ele para compartilhar ao respeito das inquietações ao respeito do assunto. A questão é, você tem se inquietado com essa situação? Você tem sido provocado por esse movimento que houve, que foi sendo fortalecido nesses últimos, principalmente esses últimos 2 anos, após essas mudanças de governo, e após as eleições no ano 2022, eu particularmente tenho sido sacudida por Deus. E ainda para pregar numa nação que não é a minha, acredito porque eu não seria tão suspeita. Mas quando o mal quer suspeitar e levantar suspeitas, ele o faz do mesmo jeito. Já tem gente que diz que eu fui paga para fazer isso. Ô, meu filho. Ô, meu filho, se você ver a minha conta, ô, meu Deus do céu, eu sou missionária. Você sabe o que é isso? Eu vou onde Deus manda. E ai de mim de aceitar certas situações, porque quem vai pagar o preço sou eu, hello, tá? E eu não estou disposta a comprometer o meu relacionamento com meu Deus, não, viu? O problema, eis a introdução. O problema, a ausência protestante na política. Já era um problema lá atrás. Lá atrás. Primeiro ponto diz o seguinte: a comunidade evangélica em nosso país, membros e congregados, somos já alguns milhões distribuídos em todas as unidades da federação, na maioria de seus municípios, principalmente nos grandes centros urbanos. Somos uma comunidade de composição diversificada até hoje, tá? Homens e mulheres de todos os grupos étnicos, de todos os níveis de instrução, de todos os estratos na escala social, retratamos, de certa forma, a realidade do país. Simbolizamos a universalidade da destinação da mensagem do Evangelho a toda criatura. Somos uma comunidade pluralista com nítida tendência à modalidade social ascendente. Até hoje, nós vemos que essa é a realidade da igreja. Ponto 2. A nossa presença física e representação numérica não corresponde igual peso, influência, impacto na vida nacional. Nossa comunidade tem vivido maiormente voltada para dentro de si mesma. Suas atividades, programações, alegrias e tristezas endocentrada, como uma subcultura numa consciência de minoria. Passado o tempo da discriminação que nos era imposta, optamos por um auto-isolamento. Oh, Jesus. Construindo em paredes mentais a realidade nefasta de um gueto. A esse isolamento corresponde uma diminuição da possibilidade de influenciar a sociedade com nossas ideias. Isso é uma realidade que nós vivemos como cristãos até hoje. Acredito que um pouco desse isolamento tem sido quebrado.
E eu creio, estou convencida também, que a partir desse movimento que aconteceu em 2022, muitas coisas também foram quebradas e o povo realmente saiu às ruas manifestando de forma corajosa, determinada e com muita fé, hein? Eu fiquei muito impactada, não sendo natural do Brasil, mas sendo já um residente permanente, pois há vários anos que eu divido a minha estadia com Brasil e Argentina, entre missão e missão, né? Então, esta situação, ao meu ver, pelo que eu tenho convivido ao longo dos anos, eu já levo acumulando uns 20 anos, ah, um pouco menos da metade da minha vida, no Brasil, eu vejo que realmente existe ainda muito a ser quebrado na mentalidade da igreja no geral, né? Existem alguns ministérios cujos líderes têm, e eu me lembro, na época que eu morava no Rio, há muitos anos atrás, quando o pastor Marcos Feliciano começou a ser chamado por Deus para entrar na política, e ele foi altamente perseguido pela igreja, né? Ele ainda sofreu muita discriminação no nosso meio, já ah, além da luta que ele teve que enfrentar em toda essa candidatura, em todo esse processo dele chegar na política, ele tinha que lidar com a discriminação da própria igreja, né? Então, é uma realidade que nós vivemos até hoje em vários ministérios, né? Mas graças a Deus, eu louvo a Deus pelo soprado Espírito e por aqueles que, sendo líderes influentes, têm se permitido receber aquele sopro e se deixar envolver pela vontade do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas hoje como cidadãos dessa terra. Nós sabemos que somos cidadãos do céu, claro, graças a Deus. Mas nós nunca deixamos de ser. É um erro que a igreja cometeu. E eu entrei nessa mentalidade. Levou um tempo, levou ah, muito tempo de oração para ir quebrando isso em mim, porque eu fui doutrinada por alguns líderes que realmente tinham essa mentalidade, né? Então, eu mesma repeti a frase que eu escutei dos meus primeiros líderes, né? Que eu era cidadão do céu, né? Era uma espécie de Pôncio Pilatos atual. Eu lavava as minhas mãos como cidadão da terra, gente. Nós não podemos deixar de nos entendermos como cidadãos da terra também. Temos deveres, temos obrigações e temos benefícios também por sermos cidadãos, tá bom? Então, guarda isso no teu coração e vamos para o ponto 3. Dentre as razões históricas que concorreram para este estado de coisas, destacamos as limitações constitucionais durante o período imperial, cidadãos de segunda classe, discriminação movidas pela sociedade, clero romano e parte das autoridades durante a Primeira República, a origem estrangeira dos missionários pioneiros que não se imiscuíam nos negócios da pátria hospedeira, a situação da pobreza de baixo grau de instrução dos primeiros crentes, o sentimento de frustração e impotência que tende a ocupar lugar na mente das minorias, o desconhecimento da história da igreja, notadamente dos antecedentes do comportamento político dos evangélicos em outras terras ou tempos. Uma grande maioria encara a questão de uma das maneiras seguintes. Ponto 4. A política é mundana. Já ouvi muito isso. Eu mesmo repetia isso. Ô Jesus, nos ajuda a melhorar. Não sendo, portanto, lugar para os crentes.
A corrupção não é lugar para os crentes, mas a política é uma obrigação. E tem pessoas que foram chamadas fortemente para se mover nesse meio, para fazer a diferença nesse meio. Nós vemos hoje claramente com alta satisfação, pelo menos da minha parte, dos deputados que hoje defendem com afinco. Eu queria que tivesse acontecido isso na Argentina, que a bancada evangélica e católica fosse mais forte na hora, por exemplo, de aprovar o aborto, de aprovar, ah, enfim. Vamos continuar. O outro ponto é: não adianta fazer coisa alguma. Essa fala, voltando que são as desculpas da grande maioria que manifestam dessa forma o entender político, né? Não adianta fazer coisa alguma, devemos pregar o evangelho e aguardar o retorno do Senhor. Meu Deus! E cadê o ser sal e luz? E cadê as nossas obrigações? Cadê? Que ele não falou só para esperar e voltar, tá? Ele nos comissionou, ele nos comissionou, amém? E nos deu muitas orientações. Ele nos deu muitas orientações. Do começo ao fim da Bíblia, você vai ver muitas orientações. A gente vai ver, porque ele faz um painel geral, assim, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, de impacto, de alto impacto, tá bom? Eu amei, amei esse livro. Percebe-se nitidamente o desconhecimento de uma teologia política. Eu vou repetir. Percebe-se, ou naquela época, percebe-se nitidamente o desconhecimento de uma teologia política como uma das dimensões da ética dentro da teologia sistemática. Percebe-se nitidamente o desconhecimento de uma teologia política como uma das dimensões da ética. Gente, faz parte da ética a nossa vida política, sabia? Ética cristã, sim, ética cristã. Faz parte da ética, gente. Dentro da teologia sistemática. Ok? Ele não está falando da ética em geral, não. Ele está falando da ética cristã, dentro da teologia. Ok? A leitura dos textos bíblicos referentes ao social e ao político é espiritualizada. A leitura dos textos bíblicos referentes ao social e ao político é espiritualizada com toda a intencionalidade. Óbvio. Amém? Em deturpação a seu sentido original. Oh, meu Deus, como nós fomos vítimas de outras vítimas. Quem é que começou essa roda de ignorância? Melhor vamos continuar para poder quebrar com isso, para a gente poder avançar. Nós precisamos ir num caminho de evolução. A gente sabe aquela frase, o aluno superou ao mestre, não importa quem começou as teorias erradas, as doutrinas falsas, quem é que começou. A questão é você buscar Deus. A responsabilidade de cada geração. Você ter a autorresponsabilidade de se colocar diante de Deus e permitir que o vento do Espírito sopre sobre você com a mudança que ele quiser trazer. O quebrar de estruturas mentais que foram estabelecidas de forma religiosa, que não condizem com a palavra dele ou com o sentido da verdade, né? Isso aconteceu em cada geração, e cada geração tem a responsabilidade de ir além, de continuar avançando, de crescer na graça e no conhecimento. Você crescendo na graça e no conhecimento do nosso Salvador, Ele mesmo que é a verdade, a palavra diz claramente, quem buscar a verdade, a própria verdade, se irá ao seu encontro, se revelará, se mostrará, né?
Então, nós precisamos ter essa responsabilidade de continuar buscando, clamando, Senhor, me mostra a verdade. É uma frase tão simples, né? Senhor, me mostra a verdade. Faça entender a tua palavra, me mostra, papai. Onde estou errando, o Senhor me mostra. Eu faço essa oração, por isso que eu estou aqui com você, falando de cristianismo e política. Amém? Confunde-se, por exemplo, a categoria mundo, que nas escrituras traduz vocábulos diversos e sentidos vários. Tudo isso se agrava por uma leitura superficial da escatologia pré-milenista. A expectação das coisas futuras nos conduz a uma inação diante das coisas presentes. A realidade na pós-história nos faz perder o sentido da história. Olha que tremenda essa expressão. Quando eu leio essa frase, eu me lembro vou repetir para você entender o sentido dessa verdade. Oh, Jesus, é muito forte. Tudo isso se agrava por uma leitura superficial da escatologia pré-milenista. Qual é o sentido da escatologia? Das coisas, das últimas coisas, né? Os últimos eventos, os últimos tempos. E qual é a leitura superficial? Fica a expectação das coisas futuras, ou seja, foca a tua visão nas coisas futuras, nos conduz a uma inação das coisas presentes. Ou seja, esse teu olhar ficar sempre nas coisas futuras, faz com que você fique inativo hoje, né? Que você não se posicione hoje, que você não entenda as coisas de hoje, que você não se mova em função do hoje, né? E a verdade é que o hoje é o presente, né? E nós precisamos usufruir dele, fazer bom uso e, no mínimo, eu peguei um bom hábito, eu acho que, eu estou convicta, não acho não, estou convicta que é um bom hábito, onde me despertaram me despertou o Senhor para estar orando no dia a dia pela minha vida. E eu fiquei meditando naquilo, claro, porque eu sempre falava dos meus projetos futuros, Senhor, minha vida está nas tuas mãos, meu Deus, o que o Senhor tiver para mim, as missões e tal, e eu orava. Mas quando vinha a situação do dia a dia, eu percebia que eu não orava por aquele dia, né? Eu entregava minha vida no geral nas mãos de Deus. E eu comecei a mudar a minha oração. Então, quando eu acordo, eu falo, Deus, eu te entrego o meu dia nas tuas mãos. O meu dia de hoje está nas tuas mãos. Revela-te a mim, mostra-me o que fazer. Qual é a tua missão para mim hoje? Eu comecei a mudar e a ter consciência de que a gente não pode estar pensando só no futuro. A gente não pode ficar só projetando o futuro. Afinal, o futuro pertence ao Senhor. Nós precisamos nos posicionar hoje, cumprir a nossa missão hoje, entender as coisas que Deus quer hoje. A nossa realidade precisa ser atual, né? Precisa ser recalculada. Nós precisamos entender o dia de hoje. Qual é a situação que nós estamos vivendo hoje? Muitos falavam do amor, é isso aí. Lembrando do que eu ia falar. Essa frase me faz lembrar a essa expressão que a Bíblia nos traz, de que o amor de muitos, nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E muitos não estão percebendo que isso não é ainda no futuro. Isso já está acontecendo. É uma frase que parece futura, que fala dos últimos tempos, e muitos não estão percebendo que é uma realidade que nós estamos vivendo hoje, né? E que esteja revelado na palavra, que esteja manifesto na palavra, não quer dizer que o que tem que atingir a nossa vida. É uma advertência do Senhor, mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos entender que não pode acontecer conosco. Nós precisamos buscar ao Senhor
pedindo para Ele moldar o nosso coração, para arrancar do nosso coração tudo que nos afasta dele, tudo que nos afasta do amor dele, tudo que faz com que o nosso coração não seja conforme o coração de Deus. Ele diz, nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E nós estamos vendo que isso está acontecendo dentro da igreja, cada vez com maior volume, com maior ênfase. Pessoas que não querem mais ser exortadas, não querem mais ser corrigidas. E a palavra vem para nos confrontar. Pessoas que querem só passar, que a gente passe a mão na cabeça, que só console, mas que não exorte. Pessoas que não querem ser submissas a autoridades, né? E, e nos encontramos com uma realidade difícil. Mas isso que esteja revelado e que esteja acontecendo hoje não significa que tem que acontecer conosco. A nossa responsabilidade é mudar essa realidade, no mínimo, na nossa vida, para que a gente, além de mudar a nossa realidade, possamos, assim, impactar outras vidas, né? Então, a gente traz isso também para esta questão que nós estamos debatendo hoje, conversando hoje, explanando hoje, né? Percebe-se igualmente um forte processo psicológico de racionalização, que é o seguinte: se não pode ser meu, não é bom. Claro, porque o anterior, isso vem no efeito dominó do pensamento anterior, né? A política é mundana. Não adianta fazer coisa alguma, devemos só pregar o evangelho e aguardar o retorno de Jesus. E, e o sal e luz ficam onde? E então, o ponto 5 fala que percebe-se nitidamente o desconhecimento de uma teologia política numa dimensão da ética, dentro da teologia sistemática, né? E então, tudo que tem a ver, tudo que está inserido na Bíblia com respeito à política é espiritualizado para poder tirar e justificar a nossa negligência dentro dessa vida política na nossa atuação, na nossa omissão, né? Que é pecado. Hum? E logo após, então, se percebe igualmente um forte processo psicológico de racionalização. Se não pode ser meu, não é bom. Porque se a política é mundana, eu não posso participar disso. Então, se eu não posso participar disso, não é bom. Hum? Não sendo bom, não devo desejar. Não desejando, sem poder alcançar, não me frustro. Que legal, né? Muito conformista, muito acomodado esse pensamento, né? Muito simplista. Em nossa mente e em nossa teologia popular não formalizada, tem lugar uma divisão das coisas em boas e más. Território privado do inimigo, aonde não devemos ir, sob pena de inevitável derrota. Temos dado muitas vitórias de mão beijada para o inimigo, viu? Temos ajudado muito na obra dele. E eu falo temos porque eu já falei, assumi meu papel de absurda omissão na minha tremenda ignorância, né, Pai? Quantas vezes eu te pedi perdão quando a ficha caiu, meu Deus. Mas precisa cair a ficha, né? Precisa cair a ficha. E a ficha só vai cair se você verdadeiramente ativar o poder da palavra nos teus lábios, declarando que a tua vida lhe pertence e que você é ciente da sua limitação e sua ignorância diante da majestade e da grandeza de Deus, e que você realmente tem consciência de que corre o risco de mal interpretar coisas, de não entender da forma que Deus as registrou na palavra, de você estar colocando estruturas mentais que você arrasta até antes de ser cristão, de costumes, né? Ou de
tendências do teu coração a preferir certos assuntos ou não, e então aproveitar agora o cristianismo para você justificá-los, espiritualizando-os, né? Então, essa questão do mal e do bem, das coisas boas e más, né? Certas áreas da atividade humana seriam consideradas más, território privado do inimigo, aonde não devemos ir, sob pena de terrível, inevitável derrota. Algumas dessas áreas, as artes, os esportes, os meios de comunicação, a política, são justamente as mais importantes em termos de influência para a sociedade como um todo. Eu me lembro, porque eu fui vítima dessa doutrinação quando eu me converti há uns 20, quase 25 anos atrás. Meu Deus! E realmente a minha primeira formação foi na área do esporte, e eu me lembro, as irmãs levaram o assunto até o meu primeiro pastor e colocaram em discussão ao ponto que eu tive que deixar de trabalhar em academia. Pasmem. Hoje é normal para o cristão fazer academia, né? Até as irmãs do coque fazem, postam vídeo no, no Instagram, nas redes, né? Mas eu passei por esse processo de lapidação religiosa, fui prejudicada nas minhas finanças, na minha saúde, porque na hora que eu parei de fazer esporte, atividade física, começaram a aparecer as dores de coluna e demais, né? E mas a coisa mais que eu mais tinha forte em mim era a questão da obediência, né? Então, tudo eu obedecia, né? Aí eu louvo a Deus porque eu fui com o coração sincero, né? Levei meu prejuízo. Quem é que não leva o seu prejuízo nessa caminhada, né? Mas o importante é que nessa busca sincera pelas coisas do reino, pela presença de Deus, tudo que a gente receber de errado, o próprio Deus se encarrega de quebrar toda a estrutura mental errada, religiosa, e que possa nos prejudicar ou que tenha nos prejudicado no passado. Ele se encarrega, porque o que é mais importante na tua vida, na minha vida, na vida da igreja, é que haja um verdadeiro relacionamento com Deus. Ele vai te conduzir no caminho da verdade. Você precisa confiar nisso. Agora, na hora que você tirou o nome de Jesus da tua vida, você está em problemas, viu? É que eu já estou sabendo de um movimento estranho, que quando eu fui ter conhecimento, eu repassei para o meu professor de teologia, e no meio desse estudo, pastor, o senhor conhece esse vaso aqui? Não sei. Ei, heresia da antiga, isso aí. Cara, eu não era tão antiga, então. Jesus da glória, cuidado com o que você consome nas redes. Cuidado. Já teve irmã que me viu com esmalte escuro assim, já foi condenando. Já tem de tudo, gente. E ainda falando, esmalte preto não é de Deus, esmalte preto. O Espírito me revelou, ainda não é o nome de Deus, né? O Espírito me revelou que não sei o quê. Falei, minha irmã, se fosse o Espírito de Deus o que te revelou, ele tinha revelado para você que é um violeta, não é preto o esmalte. Mas se fosse preto, será que eu estava mesmo? Que tá essa discussão agora das igrejas com as paredes pretas, né? A gente quer determinar. E é por isso que Deus falou, ou deixou na palavra escrito, que não cabe a nós querer questionar quem vai subir e quem vai descer, gente. Oh, meu Deus. É Ele que vai determinar. O único justo juiz é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, arquiteto do universo, o grande eu sou, né? E só é Ele que pode determinar. Ocupe-se da sua vida, de buscar verdadeiramente o Senhor com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Entregue o teu entendimento ao Senhor.
Ele vai quebrar o que precisar ser quebrado e vai construir essas estruturas mentais que você e eu precisamos. Deixa Deus trabalhar. Não se levante como um juiz, porque esse juízo vai vir sobre você. Agora sim, o ponto 7. Terminei com o 6 eu não sei. Algumas dessas áreas, como nas áreas que a gente estava... sim, pronto, eu terminei. E vou repetir ainda. Algumas dessas áreas, artes... Olha, eu também fui lapidada nas artes. Eu tive que parar de pintar, gente. Voltei 20 anos depois. Mas eu estou pintando de novo, sou feliz. E voltei pela direção de Deus. O Senhor mandou minha mãe ajudar minha mãe a pintar a casa que ela queria pintar de novo. E ali eu voltei a fazer arte. E Deus me mostrou o que Ele fez no ambiente. Um ambiente espiritual. Deus do céu. Ponto 7, então, por ignorância, preconceito ou medo, entregamos de mão beijada, como eu falei agora há pouco, o filé do mundo a Satanás e nos retraímos para as áreas menos desafiantes. Acomodo, comodismo, conforto, sai da tua zona de conforto. Agora você ouve muito essa frase, né? Para as áreas menos desafiantes. Estamos nos concentrando nas profissões técnicas, executivas e liberais, não contribuindo de modo criativo à formação da inteligência nacional. Raros, solitários, incompreendidos, impotentes. São os que se aventuram a sociologia, a antropologia, a ciência política, a filosofia, as expressões artísticas e literárias. Ponto 8. A igreja, voltando para o ponto 7. Graças a Deus, e pasmem, o nosso pastor fundador, pastor Daxon Lira, ele foi um desses soldados, viu? Quando ele recebeu a Cristo, ele largou tudo. O ensino médio que ele estava fazendo, largou para estudar, enfiou a cara no Evangelho. Fez muito bem, tá? Muito bem. Porque ele não largou tudo para ficar perdido no mundo sem fazer nada, tá? Na preguiça. Não, ele enfiou, ele realmente amou ao Senhor com todo o suas forças, seu entendimento, com todo o seu coração e largou. Mas depois que ele se formou como pastor, que ele cresceu, que o ministério expandiu, que ele sentia que a missão dele estava sendo cumprida, foi muito forte o chamado dele desde novinho, né? Ele entendeu que ele precisava continuar estudando. Então, ele retomou o segundo grau, ele se formou no ensino médio, e ele agora entrou na faculdade, fez a faculdade de teologia, e se aventurou a fazer, a se formar em filosofia também. Um grande filósofo deste tempo. Eu queria que ele houvesse ficado mais um tempo conosco para nos deleitar com os seus estudos, com os seus escritos, né? Autor de vários livros. Mas, enfim, ele foi um dos nossos que nos nos inspirou também. Foi um formador também dessa geração, como exemplo. Você e eu precisamos ser exemplo. Nós temos a responsabilidade de ser bons exemplos para a geração que está vindo, está se levantando. Amém? Então, o ponto 7 fala: a igreja local vista como um feudo e a denominação como uma tribo somente agravam o quadro. Somando-se a um individualismo extremado, arredio, a um associativismo que tem caracterizado uma das deturpações históricas da ética protestante. Pegou essa? É tão ruim a gente deturpar aquilo que Deus deu um sentido, a gente dando outro.
Eu só imagino o peso que isso traz sobre a nossa vida. Porque vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Você e eu precisamos ter essa consciência que tudo o que nos é dado vai ser cobrado. Grande privilégio servir ao Senhor, conhecer a palavra, cumprir a missão. Mas se eu fizer errado, vai ser cobrado. Tenha consciência disso. Pense muito antes de falar. Busque muito a presença de Deus. Se for preciso, mesmo você sendo um influenciador nas redes, mesmo você sendo o pregador dessa geração, não deixe de investir tempo de qualidade na presença de Deus. Não deixe de fazer isso. Não tenha desculpas para você justificar o que não faz. Amém? Tenha motivações, rações, e a tua primeira ração precisa ser Cristo, precisa ser o Senhor, precisa ser aquilo que Ele colocou na tua mão, que você vai prestar conta. Então, vá ao encontro do Senhor todos os dias, invista tempo de qualidade na presença de Deus. Eu prefiro parar com as transmissões, se eu não tiver tempo para investir, porque eu já fiz isso, eu senti o peso. Comecei a gravar, 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 e eu estava descuidando meu tempo de devocional, porque é muito tempo. Não é só gravar e pronto, acabou. É preparar a mensagem, é gravar a mensagem, é editar a mensagem. A edição, pô, leva mais tempo do que preparar a mensagem. Então você não, você e eu temos que ter consciência do que é de mais valor, do que é mais importante para nós. Se eu não me encher de Deus, eu vou compartilhar palavras meramente humanas, saindo do meu coração e de mim. Não tem nada proveitoso para passar para você. Eu preciso passar aquilo que está no coração de Deus. Eu não vim aqui por causa de mim, mas porque Ele deu a ordem. 2020, Ele deu a ordem. Invade as redes. E eu tenho responsabilidade com isso. Nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que Deus nos entregou nas mãos. Somando-se a um individualismo extremado, arredio e um associativismo que tem caracterizado uma das deturpações históricas da ética protestante. Tudo isso debilita a possibilidade de influência. O verão do mundo não será feito pelo voo de andorinhas solitárias, mais fáceis ainda de serem alvo dos caçadores. Nós precisamos nos unir cada vez mais. Em contrapartida do que eu tinha falado da questão na Argentina com respeito à falta de peso na bancada, ah, no parlamento de cristãos, evangélicos e católicos, ela precisou passar por isso para despertar. Houve um grande despertamento da igreja argentina, e hoje você vê que as igrejas conseguiram encontrar o elo entre elas, uma motivação comum para estar se unindo em favor da nação. Hoje acontece o movimento nacional da unidade das igrejas da Argentina, em geral, de norte a sul, de este a leste. E existiu um jejum nacional, a convocatória é nacional, e, e as principais lideranças, né, organizam aquele jejum, mas existe, além do mais, um retiro, né? Retiro pastoral, de retiro nacional de pastores, onde são convocados todos os pastores das denominações, né? E essa unidade, principalmente na questão do jejum, você vai ver que se levantaram questões nos motivos de oração, questões políticas, ok?
Então, hoje há uma consciência política maior, consequente da queda grande que a Argentina levou na questão política e como isso afetou ao povo de Deus. Você sabe que depois que o comunismo assumiu o governo, ele começou a perseguir literalmente, diretamente a igreja. Tivemos pastores presos, igrejas fechadas, movimentos LGBT na frente das igrejas, só para provocar, só para humilhar, né? Ah, inúmeras situações que foi um efeito dominó. E que tristemente nós estamos começando a ver acontecer aqui no Brasil. O Brasil precisa despertar, e eu entendo que tudo isso está sendo parte dessa provocação que Deus está trazendo sobre nós, de despertamento, né? De reação, de realmente uma mudança de mente, uma mudança de entendimento. Ele quer que Romanos 12 aconteça na nossa vida, que haja verdadeiramente uma verdadeira transformação da nossa mente. Isso acontece só em Cristo. Desafie a sua própria vida para mergulhar na presença de Deus. E esse mergulhar na presença de Deus vai trazer essa mudança. Porque coisas vão ser reveladas para você que vão quebrar suas próprias estruturas, como aconteceu comigo, né? Ponto 9. A presença nas últimas décadas de evangélicos na política, além de um despreparo científico e ético de alguns, tem se caracterizado por um individualismo de atuação, um descompromisso com a comunidade da fé, a ausência de um análise crítico global dos problemas e de projetos alternativos, caindo em um imediatismo de medidas da rotina das coisas, de cunho meramente assistencialista e clientelístico. Sem uma identidade, sem uma contribuição própria, tende-se a seguir a reboque dos diversos líderes, partidos e ideologias, tanto à direita quanto à esquerda. Ou seja, essa atuação individual não trouxe um peso sobre a igreja, não trouxe um benefício sobre o povo de Deus, não trouxe um impacto e nem fez diferença, porque as representações individualistas que terminavam sendo corrompidas, atendendo às demandas partidárias, atendendo à conveniência da hora, que a própria igreja não aprovava, então para que eu vou me comprometer com a igreja, né? Então, houve terríveis consequências nessas primeiras representações, além da falta de estrutura, como o autor descreve, né? Que ele mesmo, na época, conseguia perceber muito mais do que eu poderia perceber na minha ignorância do assunto da política, né? Então, um homem formado na ciência da política tem um gabarito muito maior para poder estar fazendo uma crítica a alguém que está funcionando como político, se dizendo cristão, né? Ponto 10. O antipoliticismo de tantos é complementado pelo exagerado adecismo de muitos. Escrevemos em outro trabalho o texto que nos manda obedecer às autoridades é deturpado em sua interpretação do institucional, é transmutado em obediência cega a determinado partido, ideologia ou sistema econômico, levando à perda da dimensão profética desafiadora, transformadora, que deve ser apanágio da comunidade dos remidos. Essa palavra apanágio, eu mesma vou procurar agora, viu? Eita, meu Deus. Eu vou descobrindo também a linguagem junto com os estudos, né? O antipoliticismo de tantos é complementado pelo exagerado adecismo de muitos. Eu gostei dessa frase, vou repetir.
O antipoliticismo de tantos ser complementado pelo exagerado adecismo de muitos. Claro, porque era, era cômodo para nós que não gostávamos da política, ou que não gostávamos, que já estou começando a aprender a gostar, que não nos interessava, né? A minha área era o esporte, o movimento, a arte, né? E, obviamente, eu me aderi rapidinho àquele pensamento. O dia que Deus me soltou, me sacudiu, eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque, literalmente. Como assim? Deus se interessa por política? Como assim? Pasmem, Deus se interessa. Se interessa com o que você se interessa, né? Levando a perda da dimensão profética, desafiadora, transformadora, que deve ser a padágio da comunidade dos remidos. O que é a padágio? Voz italiana que se usa internacionalmente na linguagem musical para indicar que a execução da mesma deve ser realizada com movimento lento. Também se utiliza como substantivo masculino para designar dito movimento ou fragmento que se executa daquele jeito. Ou seja, que este movimento político devia ter sido para a igreja algo que fosse realizado tranquilamente para ir sendo digerido, entendido, mastigado. Até porque nós precisamos fazer as coisas com entendimento. Nós precisamos nos mover com entendimento, tendo convicção daquilo que fazemos, daquilo que expressamos. E para isso nós precisamos digerir, tá? Nós precisamos ouvir, falar, ler, entender e nos mover. Amém? Então, não importa qual a velocidade que você está indo na questão política, de entender o político da igreja, mas você precisa fazer alguma coisa. Você precisa se responsabilizar pela sua condição de cidadão da terra, na nação que o Senhor te fez nascer. Você nasceu no Brasil, cidadão brasileiro. Quais são os seus deveres e obrigações como cidadão? Quais são os seus benefícios? Com certeza, é o primeiro que nós conhecemos são os benefícios. Mas e as suas obrigações? Nós temos obrigações como cidadãos, né? Então, nós precisamos nos envolver, sair do conforto, do voto em branco, do tanto faz, da troca por um dinheiro, vender meu voto. Eu tenho obrigação de ser responsável com esse meu voto. Não adianta lá na frente reclamar pelos que estão lá em cima se eu mesmo não tive responsabilidade de quem eu coloquei com meu voto lá, né? Então, ah, a perda da identidade não se dá apenas na sacralização do status quo, este regime mais cristão, mas de igual modo na sacralização do status quo de determinado país estrangeiro ou modelo alternativo, outro regime mais cristão. Nota-se cada vez mais uma insatisfação quanto à presente maneira de ser e agir da comunidade evangélica. Nota-se, tudo se percebe. O que a gente faz é observado pelo mundo inteiro. Por isso que nós temos que ter cuidado, responsabilidade, consciência, né? Nota-se cada vez mais uma insatisfação quanto à presente maneira de ser e agir da comunidade evangélica, notadamente entre os jovens. Todos estão preocupados em expandir a influência de nossa fé libertadora sobre o país. Escravo do sincretismo, da idolatria, dos cultos falsos, dos valores negativos, onde graça a cegueira espiritual
a imoralidade e a injustiça. A cada época devemos reexaminar nossos deveres e possibilidades. É obediência à voz do Senhor para a expansão do seu reino. E eu vou fechar até aqui essa primeira parte. Deus do céu, nós temos muito ainda por observar. Esse é o começo, são as primeiras falas deste autor, mas, na verdade, já é o terceiro, né? No nosso seriado sobre a igreja e a política. Nós precisamos despertar, esse é um fato. Nós precisamos ser responsáveis, esse é outro fato. Nós precisamos nos posicionar, o terceiro fato. Nós precisamos buscar mais de Deus. Se houver alguma dúvida com respeito a esse relacionamento da política e a igreja, é real, é verdadeiro, é legítimo, ele vem da parte de Deus. Deus quer isso no nosso meio. Essas dúvidas você vai tirar apenas na presença de Deus. Não adianta eu expor, né, o que Deus trouxe para minha vida, porque Ele trouxe para minha vida, para compartilhar, com certeza. Mas se você não tiver a responsabilidade de você buscar a Deus na intimidade, de você colocar esses questionamentos diante da presença de Deus, sabendo que você tem tanto acesso como eu, qualquer um, o véu foi rasgado, nós temos acesso ao trono da graça. Então, qualquer dúvida que a gente tiver, qualquer incerteza, nós precisamos apresentar diante do altar do Senhor. Não vamos ao altar do Senhor apenas para pedir coisas pessoais. Nós precisamos perguntar para Deus o que que Ele requer de nós. Qual é o posicionamento que Ele está requerendo de nós nesta época, no dia de hoje, na atualidade. Você sabia que Deus pode te orientar até a quem votar? Mas quantos são os que vão com sinceridade? Pai, eu gostei desse candidato, mas se não é o que Deus, o Senhor quer, porque o Senhor conhece o som dos corações, Ele pode estar me enganando. Me mostra, Pai, a verdade. Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar o desejo do coração dele. Ele sabe quando ele mesmo inspirou alguém, levantou alguém no nosso meio para representar o povo dele na política. Afinal de contas, abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal e te abençoe com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. E a minha oração é que você seja despertado, conscientizado pela própria palavra de Deus, mas também pela tua vida de intimidade, na sinceridade diante desse Deus que é todo-poderoso, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. Esse é o nosso bom Deus, justo juiz. Amém? Então seja responsável e vá até o trono da graça. Entrega a sua vida nas mãos dele e louve ao Senhor. Em tudo, dê graças a Deus. Até a próxima.